É, temos muita conversa. Galera, é sério. Sério, não dá pra ficar brincando, não. Então, gente, eu pensei muito nisso. Velho, dá até dó dizer isso. Vou contar um pouco da minha história. Sou Spiderbox, crio conteúdo de Skip de Toilet, mas muitos de vocês já devem ter chegado na era Skip de Toilet, não na outra era. A era contra nós. Eu vou contar. O meu canal iniciou como se fosse uma zoeira, só pra entreter vocês. Mas daí eu percebi que eu tinha algo diferente. Comecei a gravar vídeos, daí eu encontrei uma chave. E essa chave foi Contribaus. Contribaus, para quem não sabe, é país em forma de esfera, como se fosse a Terra mesmo. Então, eu comecei fazendo sem as Contribaus. Eu comecei assim, só com as bandeiras do país mesmo, que eu não sabia fazer Contribaus. Daí eu comecei a fazer, daí eu vi que eu comecei a ganhar várias views. Ganhava tipo de 200, porque eu tava no hype. Era 2022 no finalzinho. E daí foi pra 2023. Eu aprendi, comecei a fazer história, comecei a fazer mais histórias. E foi indo no meu canal. Até que começou a saturar, porque começou a acontecer muitas coisas, muitas polêmicas em Contribaus, falando as pessoas fazendo coisas erradas, mais 18 em Contribaus. E foi aí que eu descobri o Skip de Toilet. A primeira vez que eu assisti Skip de Toilet, ou foi o episódio 3, ou foi o episódio 24. Sim, eu comecei a assistir a série bem no início mesmo. Daí era todo dia vídeo de Skip de Toilet, porque era tipo 20 segundos e máximo 1 minuto de duração. Beleza. Daí depois do episódio mais ou menos 50 e depois que passou lá pro episódio 57, eu comecei a fazer dublagem de Skip de Toilet. Comecei a fazer dublagem, fiz dublagem, não colocava os créditos, porque eu não sabia como colocava, eu tinha 11 anos na época. Porque faz 2 anos, velho, que eu comecei as dublagens. Eu vi que as dublagens estavam dando muito bem mesmo. Tava dando tipo 2K de visualização. E eu tava muito feliz, véio, muito feliz. Eu comecei a postar a rodo. Até repostei um pouquinho, mas depois postei de novo. Repostei da redublagem. Comecei a dublar bastante. Dublei. Eu a maioria das vezes tirava meu tempo de estudo pra fazer vídeo pra vocês. Como eu me dedicava pra fazer vídeo. Vocês não têm ideia como eu amava Skip de Toilet. Daí chegou no episódio. Daí foi o vídeo longo com mais views do meu canal até hoje, de 2.500 das visualizações. O episódio 65. 65. Não vou lembrar direito. 65 é completo. É porque não tinha parte. Porque ainda era só o 57 que tinha partes. Foi o vídeo que mais deu view. E depois desse episódio começou a ir ladeira abaixo. As views diminuíram. Não sei porquê, não sei o que aconteceu. Eu fazia minhas mesmas dublagens, baixava os vídeos, eu gravava, tipo, eu assistia o episódio e gravava, porque eu não sabia baixar os vídeos, eu não sabia baixar, mas nessa época eu já tava dando os créditos. Daí começou a diminuir,
e diminuir. Às vezes aumentava, mas eu diminuía. Daí eu comecei a fazer uma série de Skip de Toilet, inspirado no Skip de Ventura. Pra quem não conhece, o Senhor Aventura é um moleque de 13 anos, minha idade, mas um pouco mais velho que eu, uns 2 meses mais velho que eu. Eu comecei antes dele, ele começou um pouco depois de mim, começou um pouquinho mais, mas conseguiu se engajar mais ou menos, conseguiu sim. Também tem um cara chamado Cameraman Boom, que é um cara que faz análise de Skip de Toilet, que hoje não posta muitos vídeos por vários problemas escolares, né? Também porque não tá gerando tanto hype Skip de Toilet hoje. Daí foi diminuindo, daí tem uma hora que começou a aumentar, mas daí diminuindo, daí eu descobri uma coisa: as edits. Mas durante as edits eu vou falar de uma coisa, eu vou falar da minha série, Skip de Pobre. Skip de Pobre, eu me motivei, me ralava pra fazer essa série. E eu vi que mesmo que desse não tanta como eu esperava, dava um pouquinho de views. Aí eu comecei a evoluir, comecei a fazer meus próprios modelos com muito suor. Daí chegou no 36. Episódio 36, que eu até hoje não postei. Faz 6 meses que eu não posto a segunda parte. Aí, pra quem não sabe, eu ia trabalhar nessa parte. Daí eu comecei a fazer edit, porque como eu vi que as dublagens não estavam dando mais certo, já tipo, não dava tantas views, eu comecei a fazer edit. Comecei a postar edit todo o santo dia. Daí às vezes eu parava, porque tipo, não sei, tenho vontade não de fazer vídeo, tipo, fazer edit, eu fazia top. A dublagem não tava dando mais certo, né? Porque tipo, o Skip já tava perdendo o hype. Pra quem você não sabe o que é hype, é quando uma série tipo, extrapola os limites do YouTube. Porque Skip de Toilet em um mês bateu 1 bilhão de views. Não, quer dizer, 3 bilhões de views. 3 bilhões. Mr. Beast, em um mês, 1 bilhão de views. Skip de Toilet, 3 bilhões. 3 bilhões. É muita coisa. Você não sabe tanta coisa assim. Comecei a fazer edit. Daí tinha vez que parava. Daí teve a vez que eu fiz o maior intervalo entre vídeos do meu canal. Eu deixei o canal mais ou menos um mês parado. Pra aproveitar as férias, né? Porque férias você tem que aproveitar. Tá tipo fazendo nada, essas coisas. Eu voltei. Foi. Às vezes não aumentava. Tinha umas vezes que chegava umas 1000, mas não era muito. Eu tô meio insatisfeito com as views. Daí, depois de muito pensamento, eu pensei. E a decisão é que eu vou parar com calma. Não tô nem brincando, gente. Eu não tô brincando, velho. É muito sério isso daí. Isso é muito sério. Muito sério, porque tipo, 2 anos de conteúdo vai fazer 3 no final do ano. E eu vou desistir. Eu não tô satisfeito. Sério, eu não tô satisfeito. Então, gente, eu não sei se eu fico picando por aqui. Acho que essa é a minha despedida do canal. Eu podia ter pensado um pouco mais, mas não dá, velho. Não dá, tá puxando muito do meu tempo. Eu já tô no 8º ano. Não dá pra levar mais muita brincadeira. É muito difícil o 8º ano, não é fácil. Pode até parecer conteúdo fácil, mas para algumas pessoas é difícil. Então, gente, eu desejo a vocês boa sorte e também feliz 1º de abril.
obrigado. Muito obrigado. Tchau.